Olá, tudo bem? Eu sou Bruna, sou procuradora da República e coordenadora do Comitê Amazonense de Enfrentamento à Violência Obstétrica. Hoje eu estou aqui para conversar com Monique Terenzi, que é professora da UEA e que desenvolve um trabalho muito legal junto ao comitê no que se refere a esse enfrentamento à violência obstétrica. Então, hoje a gente está aqui para fazer algumas perguntas, conhecer um pouco mais esse trabalho e também eu acredito que tudo que tem sido conversado nessas entrevistas, né, nessas conversas, serve muito de parâmetro para que outras instituições possam também aderir à causa e desenvolver trabalhos dentro das suas unidades. Então, é um prazer estar aqui com a Monique, acompanho o trabalho dela já tem um tempo e sou muito fã, assim, sou suspeita porque sou fã, estou conversando com pessoas que são ídolos para mim. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente. E, Monique, queria que você se apresentasse, fizesse uma apresentação inicial, mas já que também começasse dizendo como que você se deparou com o tema da violência obstétrica, como que esse tema chegou na sua vida? Ok, bom dia então a todos, ou boa tarde ou boa noite, né? Não sei exatamente quando as pessoas verão o vídeo. Primeiro, deixa eu só agradecer esse convite, valorizar a iniciativa, muito interessante. A pandemia tem nos dado essa possibilidade, né, de conversarmos à distância, algo que parece agora tão simples, mas que nos exige tanto, aprendermos os recursos, como nos portarmos, enfim, tanta coisa que precisa ser feita. Então, obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa. Espero que muitas pessoas consigam ver os vídeos e, como você falou na apresentação, né, se inspirar. Também queria dizer, gente, que embora eu esteja aqui, eu sou Monique, sou professora da Universidade do Estado do Amazonas, eu sou psicóloga, eu sou mestre em psicologia e doutora em saúde coletiva, mas para essa entrevista, eu pedi à doutora Bruna para me mandar as questões antes que ela iria trazer aqui, porque eu quis compartilhar com os outros professores da Escola da Saúde, da UEA, para que eu pudesse aqui estar, de certa forma, representando algumas pessoas. Não vou falar todo mundo, e aí faz parte, inclusive, de uma das minhas respostas lá na frente, mas eu vou falar aqui por muitos, tá? E meu contato, meu acesso com a temática, eu dividi em 2 pontos, né? Profissionalmente falando, quando eu cheguei em Manaus em 2014, a UEA oferecia um curso de doulas. E o meu contato com o tema da violência obstétrica veio a partir desse curso, né? Esse curso trabalhou algumas questões e a partir dele eu fui tentando estudar mais. Como psicóloga e chegando na universidade, eu entendi que a saúde da mulher seria um campo que eu poderia estar contribuindo e a partir daí eu fui estudando mais o tema da violência obstétrica, né? E me inseri, inclusive, dentro do movimento social de mulheres, para a partir daí estar conseguindo estruturar melhor o meu trabalho. Agora, eu acho que é importante dizer que na minha trajetória pessoal, o contato com a violência obstétrica veio com o meu nascimento, né? Minha mãe, ela teve 2 partos, o meu e da minha irmã, e sem saber nomear como violência obstétrica, ela descreveu ao longo da minha vida, inclusive até hoje ela fala, 2 relatos de violência, 2 partos violentos, em que ela relata não só a dor do parto, mas o sofrimento também pela assistência recebida. Então, sem saber, né, eu já estava em contato com a temática na minha trajetória. E acho que essa é a experiência de muitas pessoas, não sei se é a sua, doutora Bruna, mas quando a gente conversa com as pessoas, né, muitas mulheres narram a história de um parto em sofrimento. Então, nós temos contato com essa temática muito antes do que a academia traz. É verdade, né? Minha mãe também narra algumas coisas que você vê que não eram bem normais, não estavam muito dentro da normalidade. E, Monique, você falou que em 2014 tinha esse curso de doulas na UEA. E o que tinha antes dessa adesão ao comitê, além desse curso de doulas? Como era tratado o tema da violência obstétrica dentro da universidade? Antes, o comitê ele data de 2017, né? A pactuação pelo termo, enfim, o surgimento dele. Mas nesse período, eu entrei na universidade no finalzinho de 2013, 2014 praticamente. Então, conversando também com os professores, o que eles trouxeram? Antes dessa data, existia esse curso de doulas, que foi mais ou menos 2014, 2015. Foi um curso que tinha a intenção de falar das boas práticas,
e muito mais do que falar sobre a violência obstétrica, mas que, inevitavelmente, acabava falando também, tocando na questão da violência obstétrica. Algumas professoras também narraram que em 2015, 2016, havia um investimento em pesquisas sobre boas práticas. E eu acho que essa, inclusive, é a grande diferença, né, já pensando também no que vai ser conversado a seguir, que o comitê trouxe para a vida da universidade. Né? O que mudou, o que existia antes do comitê e o que passou a ter depois. Reunindo as respostas que nos chegaram, a partir também da minha experiência, antes do comitê havia um investimento, uma discussão sobre boas práticas na assistência ao parto e nascimento. Então, ensinava-se sobre o que deveria ser feito. Mas, após o comitê, passou-se a dar uma visibilidade e a ensinar o que não deve ser feito. E essa diferenciação é muito importante, embora, às vezes, muitas vezes, quando nós conversamos com os profissionais, eles se colocam e eles argumentam que eles já ensinam coisas boas ou ensinam aquilo que deve acontecer. E, portanto, não há necessidade de falar sobre violência obstétrica. E tem aí um engano, né, nesse argumento, enfim, nessa forma de pensar. Embora a gente entenda e ache legítima a diversidade de pensamento, mas quando existe uma assistência, que é uma assistência violenta, é preciso que a universidade fale sobre isso, é preciso que a universidade fale sobre o que não fazer. É preciso que a universidade forme o que deve ser feito e o que não deve ser feito. E, nesse sentido, os professores que responderam as questões foram unânimes, em dizer que, após o estabelecimento do comitê, se passou a discutir em sala também a violência obstétrica, também aquilo que degrada a mulher, aquilo que desrespeita os seus direitos, aquilo que viola o corpo dela e objetifica. E isso é muito importante. Quando a gente vai para as discussões das ciências humanas, na filosofia, na própria sociologia, na psicologia, o ato de nomear, o ato de descrever o fenômeno a partir de definições, ele produz narrativas, ele produz novas formas de pensar, novas formas de fazer. Então, se antes nós tínhamos um foco apenas nas boas práticas, que são incríveis e devem ser ensinadas, sim, na universidade, nós tínhamos um direcionamento da narrativa, nós tínhamos ali um foco sobre uma questão específica, sobre modos específicos de agir. E aí, com certeza, as discussões em sala, as práticas dos alunos eram voltadas apenas para o que deveria ser feito. Quando a universidade insere o que não fazer, a universidade abre aí um campo de reflexão e pensamento para o aluno, nas pesquisas, abre também um campo para se ouvir as mulheres, né, que, enfim, ouvir os profissionais de saúde também a respeito da assistência ao parto e nascimento. Então, de fato, é uma ampliação do fenômeno e uma delimitação, uma espécie de esquadrinhamento, uma organização do campo. Então, antes do comitê, o que havia era isso, era um foco nas boas práticas. E isso acabava, de certa forma, invisibilizando o que muitas vezes ocorria, o que as nossas mães narram dos próprios partos, né? que eram partos, era uma assistência em que as boas práticas não apareciam. Então, isso foi necessário trazer luz a isso, conversar sobre isso, explicitamente e diretamente, nomeando o fenômeno, descrevendo e definindo aquilo que não pode ser feito e que ocorre. É muito interessante porque as pessoas, elas comumente falam que a gente deveria falar de uma forma mais branda sobre a violência obstétrica, né? Falar em boas práticas, falar sobre realmente bons exemplos. E a gente insiste na necessidade de nomear a violência, porque isso também é um reconhecimento e esse impacto que você vê o tanto que a gente brigou ao longo dos anos para ver reconhecido o termo violência obstétrica. E, recentemente, até o governo federal foi tentar negar esse termo. Se ele não fosse tão importante, se não fosse tão importante nomear, talvez a gente não tivesse tanta briga com relação a ele, né? E é muito interessante você trazer essa perspectiva do que mudou como isso. A gente começou a nomear. A Defensoria Pública falou isso também, que uma das mudanças que veio foi eles começarem a dizer que não era um erro médico, mas era uma violência obstétrica praticada por uma mulher em situação de parto, pós-parto e pré-parto, né? Muito, muito interessante. Uma coisa interessante também, doutora Bruna, é que assim, na universidade, um termo que entra em disputa inclusive política, com o termo violência obstétrica, é o termo violência institucional.
Então, quando você vai conversar com professores, com profissionais de saúde sobre a assistência violenta, então há uma inclinação, e aí também uma estratégia de colocar a luz sobre uma noção do que seria violência institucional. O que, para quem estuda violência obstétrica, é de fato uma estratégia para desresponsabilizar autores e agentes, né? Então, hoje a gente ainda encontra isso, né? Professores que reconhecem como violência institucional. Se há uma assistência violenta, essa violência seria institucional. E aí poder diferenciar o que é violência institucional e o que é violência obstétrica, inclusive entendendo violência institucional como uma possibilidade de violência obstétrica, se ela ocorrer no âmbito da assistência ao parto e nascimento, isso é muito importante. Então, fazer essa delimitação, né? Conseguir definir, descrever e definir aquilo que é e aquilo que não é violência obstétrica, aquilo que é e o que não é violência institucional, e aquilo que é boas práticas, isso é muito importante, porque, de fato, ajuda os alunos, e forma os alunos, não só ajuda, mas forma os alunos no sentido de se entender qual a função deles na assistência, o que é assistência, e pensar criticamente a técnica, que é algo que a gente tem enfatizado muito nas nossas aulas, né? Que os alunos não só reproduzirem as técnicas de assistência, mas pensarem criticamente aquelas técnicas, entendendo a quem elas servem, o que elas violam, em que contexto elas foram produzidas, e, de fato, pensando se há outras formas de fazer e se chegar àquele objetivo esperado sem que necessariamente se utilize a violência como recurso. Então, acho que esses pontos foram muito importantes e passaram a vir após a instituição do comitê. E, Monique, a gente tem uma história, que não estou fugindo do script já, viu? Mas a gente tem uma história em conjunto que foi a minha primeira visita ao EA para debater o tema, né? Que você lembra que foi bem complexo, eu quase fui expulsa da universidade. E aí é interessante, porque a pergunta que você já começou a responder é: o que mudou dentro da universidade depois do comitê? Eu lembro que tinham muitas questões que foram trazidas ali, e eu sei que muita coisa mudou, além dessa questão de se tratar a violência obstétrica criticamente, né? De se falar de violência obstétrica, de estar aberto para essa questão como um fato que de fato ocorre, né? E o que mais que você sente assim que mudou dentro da universidade depois daquele evento? É um evento emblemático na história institucional. Não tem como esquecer. Se a gente pensar no papel da universidade, né? A universidade ela é baseada no tripé da pesquisa, do ensino e da extensão. Então, eu acho que nós conseguimos ver mudanças em cada um desses pontos do tripé. Dentro do ensino, penso que seria essa aí a principal mudança, né? De conseguir nomear, embora eu acho que é importante dizer aqui que essa nomeação, que essa forma de abordar a violência, ela não é hegemônica, ou ela não é também uma unidade entre os professores e entre os cursos. Nós vamos ter na escola de saúde, né, cursos que enfatizam mais o fenômeno e trabalham mais expressamente, diretamente, o combate à violência obstétrica, e nós vamos ter cursos em que você percebe mais agências individuais, que o curso em si não pauta a temática na sua agenda de ensino, na sua matriz curricular, e um ou outro professor, aí já de acordo com o compromisso individual, é que faz isso na sua disciplina. Então, no ensino, nós temos esse cenário. Nas pesquisas, eu percebo aí diretamente uma influência, eu dei uma olhada na nossa biblioteca, né, do que estava entrando na nossa biblioteca, como TCC, como trabalho de conclusão de especialização, e nós temos claramente uma ascensão do tema, né, nesses últimos 3, 4 anos. Então, os alunos estão pesquisando mais sobre violência obstétrica, e aí trabalhos que trazem já no seu título o tema, e também alunos que estão trabalhando de forma indireta a violência, porque eles acabam enfatizando, né, outros vão trabalhando boas práticas, ou vão trabalhando, né, uma questão mais específica, mas que no seu encalço, ali, ou como conclusão, ele traz alguma referência sobre violência. E percebemos também no âmbito da extensão a criação e também a consolidação de algumas atividades direcionadas para a saúde da mulher. E aí, nessas atividades de saúde da mulher,
né, nós acabamos vendo também um foco na discussão e nas práticas também dos alunos extensionistas voltadas para a violência obstétrica. Nós temos, por exemplo, o Laboratório em Pesquisa de Saúde da Mulher, que é o LAPESMU, ele é coordenado pela professora Milaine Gomes e pelo professor Antônio. E o LAPESMU tem feito trabalhos muito interessantes, inclusive eles abriram um consultório de enfermagem dentro da universidade, e aí nas atividades complementares do LAPESMU, né, digamos que ele está estruturado dentro de uma lógica de combate à violência obstétrica, e nas práticas complementares do LAPESMU, né, já vi que eles ofereciam antes da pandemia, né, porque agora, depois da pandemia, muita coisa está readequada, mas eles ofereciam cursos, ofereciam workshops, exercícios para as mulheres, para que elas pudessem parir de forma tranquila e com respeito. Temos também, eu falei do ensino, mas vou voltar para o ensino, dar aqui um break. Nós tivemos a implementação de uma disciplina optativa, essa disciplina é uma disciplina muito querida, ela chama Ciência e Afeto, Questões de Gênero na Saúde da Mulher. E aí, a proposta base lá da disciplina é conseguir pensar as técnicas do campo da saúde da mulher, né, introduzindo historicamente, culturalmente, pensando mesmo como é que o campo da saúde da mulher se consolidou e quais são as principais pautas, quais os valores, né, quais as ideologias que circulam aí as discussões de saúde da mulher, e aí, inevitavelmente, a gente toca na violência obstétrica, já que é uma discussão sobre objetificação dos corpos, patologização do processo de parturição. Então, é uma disciplina muito interessante, uma disciplina que, inclusive, mobilizou muito a UEAJ. Vou só contar essa experiência quando nós oferecemos as avaliações da disciplina, são avaliações práticas. Os alunos eles precisam elaborar projetos de intervenção dentro da própria universidade. E foi muito interessante, porque quando nós estávamos discutindo parto, nascimento, direitos reprodutivos, que os alunos fizeram as intervenções pela universidade, nós tivemos depredação do material exposto, pessoas que se posicionaram anonimamente contra o que estava ali. Foi, de fato, uma balbúrdia na universidade. Foi muito interessante. Nós, inclusive, lançamos um capítulo de livro para falar sobre a experiência, que está até disponível gratuitamente. Eu posso te passar depois para você colocar. Eu não sabia disso, não. Mas vocês conseguiram identificar de onde que veio essa resistência tão pesada? Os autores, não. Nós percebemos a retaliação, inclusive foi discutido, né, acabou virando uma pauta da avaliação entre os alunos, como eles estavam se sentindo, mas foi muito interessante, porque a universidade é uma instituição viva, né? Então, aquilo que ocorre nela, de certa forma, espelha também outros movimentos que ocorrem fora dela. E foi bem interessante. E nós temos a pretensão de oferecer novamente, né, a optativa. Tudo está dependendo aí do que vai ocorrer nesse pós-pandemia ou nesse processo, né, de retomada ainda na pandemia, porque nesse momento nós estamos em home office, mas é uma disciplina muito querida e que consegue, de fato, ela atinge o objetivo ao qual se propõe. Ela consegue nos fazer pensar a respeito da saúde da mulher, inclusive mobilizando uma série de moralidades e de pensamentos mais fixados ou cristalizados a respeito do que é o feminino. Ela tem que continuar, porque ela cumpriu bem o que se propôs, né? Pelo menos incomodou e fez o pessoal pensar, né? E Monique, eu sei que você já respondeu em várias das suas falas o papel da universidade nesse enfrentamento à violência obstétrica, né? Esse papel de discussão, de debate, de criação, de reflexão. E também lembro que quando eu fui naquela época lá na universidade, a gente ia justamente buscando esse tipo de acalento, né? Fazendo um resgate durante o nosso período de diagnóstico do problema, antes da criação do comitê, nós visitamos o Ministério Público, Secretaria de Saúde e o Movimento Social também, eu acho que participou em alguns momentos, de diversas visitas em maternidades e nas universidades, porque nas maternidades a gente ficou tão chocado que a gente foi ver na universidade o que estava acontecendo. E foi aí que eu quase fui expulsa. E a ideia que a gente já foi justamente essa. A universidade é aquele ambiente de criação em que as mentes estão ali fervilhando de ideias e de pensamentos. E a gente viu uma resistência muito, muito significativa ao tema e ao novo, né? Porque, na verdade, não era nem simplesmente ao tema, era ao novo. E aí, nesse cenário todo,
vocês conseguiram fazer trabalhos brilhantes, né? Apesar de todas as resistências. E te pergunto, de uma forma mais direta, né? Já sabendo que você respondeu isso em diversas das suas falas, mas qual o papel da universidade nesse enfrentamento à violência obstétrica? O interessante é que quando as respostas vieram, o foco foi assim, eu percebi um foco na formação do aluno, no sentido de fazê-lo refletir, provocar uma reflexão a respeito do qual o papel do profissional de saúde no processo de parturição. Então, seja por pesquisa, seja por ensino, seja por extensão, né, o objetivo principal está na formação do aluno. E aí essa formação ela vem pela produção do conhecimento, aquilo que se produz como conhecimento e aquilo que dentro de sala de aula, a partir da relação professor-aluno também, né, se passa, se ensina e se aprende. Então, assim, de forma bem objetiva, seria trabalhar a formação do aluno, provocando a reflexão a respeito de qual o papel dele, né, na assistência ao parto e nascimento, e, obviamente, ensinando técnicas que sejam atualizadas, que não violentem. Ensinar a técnica de uma forma que o aluno consiga pensar criticamente a técnica e não só reproduzir. Essa é a universidade contemporânea, né? A universidade contemporânea não é uma universidade que só ensina a reprodução de técnicas, em que o profissional automaticamente vai ali fazendo aquilo que ele foi ensinado a fazer e fica por isso mesmo. É preciso refletir sobre aquilo que está fazendo, é preciso dominar a técnica, e aí dominar mesmo, com rigor, com expertise, saber o que está fazendo e conseguir pensar sobre isso que está fazendo. Essa seria a dominação da técnica, né? O exercício, a aplicação dela de forma refletida e pensada. Eu acho que o principal papel, então, pensando aí, juntando todas as respostas, né, seria esse, conseguir formar esse aluno a partir da produção de um conhecimento válido, mas uma formação que exija, né, e que consiga oferecer a expertise técnica e a reflexão crítica a respeito dessa técnica. Brilhante. E os principais desafios para a gente conseguir isso? Esse tem vários, eu acho que o primeiro... Não era nem para rir, né? Mas é um riso de nervoso. Travou. Sumiu a minha imagem, voltei. Sumiu a imagem, eu estava na dúvida se tinha gravado ou não, mas fiquei aí, né? Mas pode continuar, então, pode falar de novo, que eu não ouvi nada. Universidade. Certo, então vou dar seguimento. Na psicologia, quando a gente estuda análise de organizações, tem uma das leituras possíveis é entender a organização como uma unidade, como se fosse uma pessoa, digamos assim, na estudo análise. Isso, pegando partindo dessa teoria para nos ajudar a pensar, se a gente for pensar a universidade como uma pessoa, como uma unidade, é uma pessoa absolutamente fragmentada. Né? A universidade, digamos que o pé aponta para uma direção, a mão está indo para outra. Então, o nosso grande desafio é tentar, dentro do possível, trazer essa unidade para a universidade. Unidade no sentido de pensamento a respeito do que deve ser ensinado, do que deve ser produzido dentro na área de assistência à saúde da mulher. Quando eu falo unidade, não é que todo mundo pense a mesma coisa, mas é que as pessoas consigam achar pontos de convergência. E que nesses pontos de convergência, principalmente, esteja a noção de que não é possível que a violência seja um recurso pedagógico, não é possível que a universidade se mantenha ensinando práticas violentas, ou, como penso que é o caso atual, se mantenha sem nomear as práticas violentas, porque é difícil você encontrar um professor que vai falar assim, eu ensino violência, eu ensino os alunos a serem profissionais violentos. Dificilmente você vai encontrar esse professor. Na verdade, você vai encontrar professores que falam, não, eu ensino o que deve ser feito, eu ensino o que eles devem fazer, eu ensino as boas práticas. E quando nós vamos ver, por vezes essas boas práticas ensinadas, na verdade, estão desatualizadas, ou ao não nomear o que seria violência, ao não nomear o que não fazer, esse professor deixa uma margem muito grande aí para uma intuição, ou que esse aluno possa, enfim, a partir dos seus valores e do que ele ouviu de outras pessoas, acabar reproduzindo uma prática violenta. Então, acho que a principal dificuldade hoje, o principal desafio, seria conseguir trazer, pensando aí como a instituição como um corpo unitário, uma unidade maior no discurso e nas propostas, digamos assim, centrais do que ensinar. Nós não temos, como eu falei em algum momento,
Nós temos hoje cursos mais comprometidos ou professores mais comprometidos. Inclusive, nesses cursos onde não há um compromisso maior com a temática, nós observamos professores... Tem um teórico chamado Michel de Certeau, que é um historiador, que ele fala que as pessoas constroem linhas de fuga quando você tem um cenário mais repressor, um cenário mais disciplinador. E em alguns cursos é possível perceber professores elaborando e construindo linhas de fuga. No curso onde eu estou, é um curso muito tranquilo, eu posso abertamente falar sobre isso. Na minha disciplina hoje, a violência obstétrica, ela entra como pauta clara, objetiva, estou aqui conversando com você, as pesquisas que eu oriento são pesquisas que claramente abordam o fenômeno, mas isso não é uma realidade de todos os cursos. E aí há outros cursos em que os professores que possuem um engajamento, ou que já percebem a necessidade de trabalhar a questão, eles acabam abordando isso a partir dessa ideia das linhas de fuga, né? Eles convidam aqueles alunos que eles estão orientando para uma conversa mais secreta ou menos exposta para poder conversar sobre o tema. Eles introduzem a partir de outro nome, como, por exemplo, boas práticas, e aí, para conseguir autorização para falar sobre, e aí na aula de boas práticas, usam um considerável tempo para falar sobre violência obstétrica, então eles vão trabalhando a partir dessas estratégias de linhas de fuga. E aí, nesse sentido, é o grande desafio, né? Porque se na universidade você tem professores podendo falar abertamente, professores se sentindo à vontade, inclusive engajados para falar abertamente, e professores não fazendo isso, precisando se esconder, ou precisando trabalhar ali algumas estratégias, nós temos um problema, né? Há uma instituição cindida, digamos assim, em termos de esquizoanálise, pensando a partir dessa teoria. Então, acho que esse é o principal desafio. Nós temos, hoje se eu fosse fazer uma aposta, eu diria que vamos passar muito tempo ainda assim, nessa cisão institucional. E estamos pensando todos os dias em estratégias, né, para tentar conseguir trazer para os alunos essa possibilidade da formação, pelo menos esse olhar. E aí, se não dentro da sala de aula, a partir de outras perspectivas, como a própria pesquisa, projetos de extensão, a disciplina optativa, onde os alunos consigam encontrar espaços, digamos assim, de reflexão a respeito dessas práticas. Existem áreas mais difíceis de acesso, áreas específicas em que é mais difícil debater o tema da violência obstétrica? Na nossa universidade hoje, no curso de medicina é mais difícil. Nós temos, por exemplo, as professoras de psicologia no internato de GO, como elas entendem que é uma pauta que precisa ser trabalhada, porque passa pela compreensão do que é o ser humano, dentro do campo da saúde, elas têm trabalhado, né? São colegas bastante comprometidas, inclusive que têm convidado mulheres para falar sobre, elas têm conseguido uma inserção interessante. Mas os professores, os próprios médicos, professores médicos, aqueles que me chegam, né, as notícias que me chegam, ou nós temos uma recusa e uma insistência em trabalhar o tema como violência institucional, ou nós temos esses professores que elaboram linhas de fuga para poder abordar o tema. Na enfermagem, hoje, nós temos uma tranquilidade maior para abordar a temática. Inclusive, o próprio laboratório de pesquisa em saúde da mulher é coordenado por professores da enfermagem. No direito, nós temos, embora seja a UEA, ela é multicamp, então a nossa escola de saúde, ela é isolada das outras escolas, né? Cada escola tem o seu prédio, mas eu sei também que o direito já tem trabalhado algumas questões relacionadas à violência obstétrica, então, no direito, na enfermagem, temos aí uma facilidade maior. Na medicina, hoje, nós temos a principal resistência. E aí a gente pode ler esse fenômeno, né, a partir de várias... Enfim, é possível pensá-lo a partir da complexidade que ele é, né? Do lugar do médico, aí já tem vários estudos sobre isso, né? Do lugar do médico dentro da equipe de saúde, historicamente, de como se constituiu o próprio campo da saúde da mulher, com a expulsão e a marginalização das parteiras, né? Com essas mulheres que dominavam os saberes sobre o parto. Então, mas também acho que é importante dizer que no Brasil nós temos nomes da medicina muito importantes que têm aí produzido conhecimento sobre assistência ao parto e nascimento e sobre violência obstétrica, né? A própria Melania Morim, Simone Diniz, são médicas que têm uma experiência vasta. Então,
isso que eu estou falando diz respeito mais à Universidade do Estado do Amazonas do que, de fato, uma realidade do cenário brasileiro. Eu acho que é específico da nossa instituição, embora também deva ocorrer em outras por conta da história mesmo da profissão com o campo. Acaba se reproduzindo até em outras áreas, né? Uhum. E, enfim, eu sei que você já trouxe várias respostas também na pergunta que eu ia fazer, da questão do que tem sido feito nos últimos anos na universidade. Sei que vocês têm uma extensa produção científica quanto ao tema, sei que tem muita gente pesquisando o tema dentro da UEA, mas eu queria fazer novamente a pergunta, porque eu sei que provavelmente tem coisa para adicionar e para acrescentar. Então, o que tem sido feito, assim, o que vocês têm produzido com relação ao tema, quais os projetos que têm sido desenvolvidos, conte-me. Inclusive, eu vou aproveitar essa pergunta para falar uma outra coisa que apareceu na pergunta anterior ainda sobre os desafios. E aí eu já peço, né, perdão, desculpa. Não, me perdão, não. Vai misturando várias coisas e aí eu... Nada, é uma conversa. Eu só fiz um roteirinho para ninguém se perder, mas não tem isso, não. Mas pensando nessa ideia das pesquisas, né, do que tem aparecido, antes de falar sobre as pesquisas especificamente, queria também falar que uma segunda dificuldade que apareceu com uma certa regularidade aqui nas respostas que me chegaram é uma dificuldade em relação à execução da pesquisa, quando ela demanda parceria com outras instituições. E aí vou falar porque apareceu de forma incisiva nas respostas. Quando a pesquisa só demanda autorização, por exemplo, da universidade, é mais fácil ocorrer, mas algumas professoras relataram aqui dificuldade quando ela exige anuência de outras instituições, por exemplo, secretarias de saúde, porque demora o processo, cada instituição tem seu ritmo, né? Então, são ritmos diferentes e muitas vezes esses ritmos se chocam. E aí a universidade exige que a pesquisa ocorra num tempo mais breve, a instituição exige mais tempo para analisar e autorizar a pesquisa, então algumas professoras enfatizaram que esse seria um segundo desafio quando se fala em violência obstétrica, porque ao pedir autorização das outras instituições, muitas vezes essas autorizações não chegam, ou os orientadores, professores e pesquisadores, alunos, né, precisam ou maquiar o tema, ou reformular aquilo que querem estudar para poder ter autorização. Então, existe também, né, uma certa resistência em relação a isso. Não, então, seria uma segunda dificuldade. Em relação ao que está sendo pesquisado, né? Bem amplo, tá, doutora Bruna, nessa resposta, assim, tem pesquisas com várias temáticas. Deixa eu dar uma lida aqui, por exemplo, em 3, só para a gente ter uma ideia e conversar a partir disso. Em 2018, a aluna Solana, que ela foi orientada pela professora Milane, ela conduziu a pesquisa Violência Obstétrica, Conhecimentos e Contribuições na Formação Profissional de Acadêmicos, que é bem sobre isso que a gente está conversando, né? Sobre como é que a temática, a inserção da temática impacta a vida dos alunos, a formação deles, o que eles pensam a partir disso e o que eles fazem. Andresa, ainda em 2015, ela pesquisou sobre a percepção das mulheres sobre violência obstétrica, as mulheres em Manauara. Aí uma outra pesquisa, essa foi orientada por mim, que inclusive foi no processo do Ministério Público. O aluno Reni, que é enfermeiro, ele fez uma análise das denúncias de violência obstétrica que chegaram até o Ministério Público Federal. E essa, inclusive, foi publicada. Esse artigo, estamos aí só esperando. Na verdade, ele foi aceito, estamos esperando publicação. Então, nós temos aí uma gama de pesquisas, tanto focadas nas mulheres, quanto focado nas instituições, nos profissionais, nos acadêmicos. A ideia, de fato, é conseguir ampliar a compreensão sobre o que é violência obstétrica e como ela ocorre aqui no nosso estado, porque eu acho que esse é um ponto importante. A nossa universidade, ela foi criada com um compromisso em servir ao Estado, né, ao interior do nosso Estado, e as pesquisas que ela produz são pesquisas voltadas para a realidade local. E aí, quando eu falo local, eu falo cidade de Manaus, mas também falo local no Estado do Amazonas. E é muito importante porque há especificidades aqui, né? Há coisas que só ocorrem aqui, inclusive Manaus
o Amazonas, por conta da sua regionalidade, suas características geográficas, é um estado onde nós observamos ainda uma porcentagem alta de parto normal, quando comparado a outros estados, embora ainda não seja ideal, né? Nós não temos ainda uma colocação próxima àquilo que a Organização Mundial da Saúde sugere, mas comparando com outros estados, por conta da nossa geografia e regionalidade, nós temos ainda um índice alto de parto normal. Então, poder estudar isso, né, poder entender melhor os fenômenos locais, isso é muito importante, e essas são as contribuições que a pesquisa tem dado. Por exemplo, nós também temos um capítulo de livro que está para ser publicado sobre violência obstétrica em mulheres imigrantes. Esse foi orientado por mim também. O Amazonas recebeu, no processo migratório, né, na corrente migratória, o Amazonas recebeu muitos imigrantes. E aí, como é que elas foram assistidas? Né? Como é cuidado, como os princípios do SUS foram ou não, né, garantidos ou colocados nessa assistência. Então, essa especificidade, pela pesquisa, nós podemos também dar uma observada, né, e produzir conhecimento a partir disso. A violência obstétrica na assistência de mulheres negras, né, como as práticas racistas se sustentam nessa assistência. Então, tem muita coisa interessante sendo pesquisada. A universidade, nesse ponto, ela tem, acho que, trabalhado com muito afinco. Agora, eu queria também destacar um dos nossos desafios, que também envolve pesquisa. Aí eu falo muito. Pode falar. No ano de 2019 para cá, mais especificamente esse ano, nós temos tentado investir mais na articulação da saúde com a tecnologia, com a escola de tecnologia, pensando aí em dispositivos e aprendizado de máquina que possa estar nos ajudando a pensar os marcadores da saúde e os desfechos em saúde. Então, quando nós vamos olhar o termo do comitê, né, o Pacto de Cooperação, firmado a partir do comitê, tem lá, nos compromissos que a UEA se propõe, alguns compromissos relacionados ao uso de tecnologia, desenvolvimento de aplicativo, desenvolvimento de dispositivos que possam auxiliar na compreensão, né, da assistência, enfim, de como ela ocorre, e também no combate e enfrentamento à violência obstétrica. E de lá para cá, talvez pela dificuldade da área, talvez pelo envolvimento de professores que não são da tecnologia, essa meta, esse objetivo, ele não estava, digamos assim, sendo foco, se sustentando. Mas, do ano passado para cá, eu tenho percebido um aumento do interesse, da movimentação nessa área. Nós temos já alguns projetos sendo submetidos a editais, ainda tentando se esmerar, porque esses editais são muito concorridos, mas eu acho que um desafio atual agora, que envolve pesquisa, enfim, e aí responde de certa forma o que você vinha perguntando, é tentar trazer os professores da Escola Superior de Tecnologia para pensar dispositivos, enfim, e a partir do conhecimento da ciência de dados, do que eles conseguem produzir, pensar dispositivos que possam nos ajudar a melhorar os desfechos, né, da assistência, na redução da mortalidade materna e na compreensão mesmo de como a violência obstétrica ocorre e de como nós podemos enfrentá-la. Então, esse é o grande desafio 2020. Nosso desafio aí, né? Porque é muito legal, porque a gente vê o tanto que a gente já avançou, né? Mas a gente ainda tem um monte de coisa para avançar, um monte de coisa para desenvolver, um monte de espaço para tomar e um monte de desafio para enfrentar, né? Assim, para realmente tentar superar. Monique, estamos chegando ao fim, e aí eu queria te perguntar se você quer falar mais alguma coisa. Enfim, vou abrir esse espaço para você falar mais um pouquinho. Ok, então para fechar, eu acho que minha fala acho que está relacionada com o que você falou na abertura desse momento, dessa nossa conversa. Acho que para tentar organizar as nossas estratégias, para, enfim, no intuito de conseguirmos enfrentar a questão, nós nos inspiramos, nós conversamos e nós vamos observar o que outras pessoas já estão sendo feitas, né, estão fazendo, e quais outras coisas já estão sendo feitas. E aí, nesse sentido, eu acho que aquilo que nós conversamos aqui pode servir como semente mesmo, né, as pessoas
quem nos ouve não precisa fazer exatamente como é feito aqui no Amazonas, mas quem nos ouve pode, a partir do que está sendo discutido aqui, pensar em estratégias que sejam aplicáveis e pertinentes, né, ao seu próprio cenário para enfrentar e combater a violência obstétrica. É uma disputa também política, né, o campo, o tema, mas principalmente envolve o direito das mulheres e a forma como, né, falando já da perspectiva da academia, a forma como a universidade estuda, conhece, prioriza e pensa, a partir mesmo de epistemologia, a situação das mulheres. Então, discutir essa temática, discutir direitos humanos, pensar a partir da ótica, né, da promoção da equidade de gênero, e a saúde, por muito tempo, foi um campo que se manteve no discurso da neutralidade, se manteve no discurso da imparcialidade, no sentido de que é um campo onde não existem valores morais, não existem ideologias, aqui a gente só cuida e salva vidas, cuida das pessoas, e, na verdade, esse discurso ele já está ultrapassado, já se percebe que o discurso que se propõe a neutralidade, na verdade, é um discurso que sustenta uma parcialidade velada, uma parcialidade aí que mantém certas assimetrias. Então, essa conversa é um convite, né? O convite é a partir da nossa experiência que as pessoas observarem suas realidades e, dentro do que for possível, se comprometerem com a redução da desigualdade de gênero e a promoção do direito das mulheres. Muito obrigada. Não consigo nem completar. Acho que a conversa foi muito rica. A ideia é realmente expor as potencialidades de cada instituição, e a gente vê na universidade potenciais, acho que inimagináveis, né? Porque a gente está sempre pensando outras questões, está sempre expandindo. Vocês criaram coisas incríveis, já fizeram eventos muito legais, enfim. E é muito bom poder fazer parte disso, é muito bom poder trabalhar com vocês em rede. E a ideia justamente dessas entrevistas, dessas conversas, é poder mostrar como é possível, sim, com pouco orçamento, com pouco dinheiro, mas com muita vontade, estudar esses temas que são tão caros para a nossa sociedade, que a gente precisa, sim, se engajar neles e compreendê-los não só como profissionais, mas também como seres humanos que convivem com esse tipo de violência, né? Queria agradecer muito, 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 muito seu tempo, as suas explicações, as suas falas. É sempre muito bom conversar com você, aprendo sempre. Muito obrigada e seguimos sempre juntas, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau.